Olá, tudo bem? Recentemente adquiri esse osciloscópio portátil Fenrir ou FNIRSI modelo 1C15. E como tive uma boa experiência utilizando ele nas análises de defeitos, eu decidi fazer uma demonstração desse pequeno osciloscópio. Na minha opinião, esse osciloscópio é uma ótima opção para quem quer ter um osciloscópio, mas não pode investir num osciloscópio de bancada. Ou para quem já tem um osciloscópio de bancada e quer ter um osciloscópio portátil. Eu dividi essa demonstração em dois vídeos. No primeiro vídeo, que é esse vídeo, farei uma abordagem sucinta das funções desse osciloscópio. E no segundo vídeo, veremos algumas formas de ondas em uma TV LCD. Vamos então assistir esse vídeo? Estou aqui com o osciloscópio ainda embalado e vou iniciar mostrando o que acompanha esse osciloscópio. O osciloscópio vem em um case ou um estojo e dentro desse estojo nós temos um cabo com BNC e garras jacarés, um carregador, um cabo USB do carregador, um manual de instruções em inglês, uma ponta de prova básica de 100 MHz com atenuação 1x 10x e o próprio osciloscópio. Aqui está um osciloscópio portátil de 110 MHz. Vou deixar os acessórios aqui de lado para mostrar somente o osciloscópio. É um osciloscópio muito simples. Ele tem uma capa de silicone que protege contra queda e que também oferece uma pegada confortável, visto que também é um osciloscópio de mão. Todos os botões podem ser acessados com o polegar. Isso facilita o uso quando não é possível colocá-lo sobre a bancada. Ele também tem um suporte na parte de trás para ficar apoiado sobre a bancada. Aqui, na parte superior, temos o conector BNC para conectar a ponta de prova, um terminal que fornece uma onda quadrada para ajustar a ponta de prova e uma entrada USB para carregar a bateria. Na parte inferior, temos a chave liga e desliga e um LED que acende quando o osciloscópio é conectado ao carregador. O LED vermelho indica que está carregando e o LED azul indica que completou a carga. Muito bom! Eu vou então ligar o osciloscópio. Vou retirar esse plástico da tela e vamos ver o que temos na tela. Aqui temos uma tela de 2,4 polegadas com resolução de 320 por 240, com 8 divisões na vertical para medir a tensão e 12 divisões na horizontal para medir o tempo. Aqui temos o voltsdiv, que mostra a tensão de cada divisão vertical, e aqui temos o secdiv, que mostra o tempo de cada divisão horizontal. Aqui mostra o tipo de ponta de prova, que pode ser X10 ou X1, e aqui mostra o tipo de acoplamento da ponta de prova, que pode ser DC ou AC. Aqui no painel temos o botão 1x 10x. É importante notar que esse botão não altera a atenuação na entrada. É somente para deixar o voltsdiv compatível com a ponta de prova.
Aqui temos o botão ACDC para mudar o acoplamento. Aqui temos os botões SecDiv, onde o botão segundo aumenta o tempo e o botão nanosegundo diminui o tempo. E aqui temos os botões VoltsDiv, onde o botão milivolt diminui a tensão e o botão volt aumenta a tensão. Vamos ver qual é a máxima tensão por divisão. Eu vou pressionar o botão volt e vamos observar na tela o VoltsDiv. Chegamos no limite que é 100 volts. 100 volts por divisão em x10. E com 8 divisões vezes 100 volts, resulta em 800 volts. Podemos então medir até 800 volts com a ponta de prova em 10x. Então, com esse osciloscópio, podemos medir fonte PFC, onde o PWM chega a 400 volts. Podemos medir fonte flyback, alimentada pela PFC, onde o PWM passa de 500 volts. E podemos medir também a tensão AC na rede de 220 volts, onde a tensão passa de 600 VPP. E como esse osciloscópio funciona com bateria, podemos fazer essas medições sem se preocupar com o aterramento da rede, já que o osciloscópio está isolado da rede, o que não acontece nos osciloscópios de bancada, onde é necessário utilizar um transformador isolador ou um plug AC sem o pino central. Muito bem, voltando à tela do osciloscópio, essa seta indica o 0 volt, essa seta indica o ponto de disparo ou o ponto de trigger, e essa seta indica o trigger level, ou o nível de trigger. Aqui em cima é mostrado o modo de trigger, que pode ser alto, normal ou single. Aqui mostra o tamanho da forma de onda na memória, e aqui mostra o estado da bateria. Muito bom! Vamos agora ver a onda quadrada fornecida pelo osciloscópio. Vou colocar a ponta de prova que veio com o osciloscópio. Na ponta de prova temos a chave 1x, 10x. É importante manter essa chave sempre em 10x, para não correr o risco de danificar o osciloscópio ao medir tensões elevadas. A posição 1x deve ser utilizada somente para medir tensões muito baixas. Então vamos lá. Vou colocar a ponta de prova no osciloscópio. E vamos analisar a onda quadrada fornecida pelo osciloscópio. Vou fazer o autoajuste. Ok, temos aqui uma onda quadrada, que não está tão quadrada assim. Perceba que as quinas estão arredondadas. Precisamos então ajustar a ponta de prova. E para ajustar a ponta de prova, vou utilizar essa chave, que não veio com o osciloscópio, é de uma outra ponta de prova. Aqui é só ajustar o trimmer até a onda quadrada ficar perfeita. Vamos então observar na tela. Ok, aqui está bom. Sempre que for utilizar a ponta de prova pela primeira vez, é importante verificar se está ajustada. Note que o VoltsDiv foi ajustado em 1 volt e o SecDiv foi ajustado em 200 microsegundos. Aqui mostra a frequência de 1 kHz, aqui mostra a amplitude em torno de 3 VPP e aqui mostra o DUT de aproximadamente 50%. DUT ou Duty Cycle é a porcentagem da largura do pico positivo. Também podemos calcular esses valores através das divisões. Na vertical, o sinal ocupa 1, 2, 3 divisões vezes 1 volt resulta em 3 volts. E na horizontal, cada ciclo ocupa 1, 2, 3,
4, 5 divisões, vezes 200 microsegundos, resulta em 1 milissegundo. Note que 1 milissegundo é o tempo ou o período de um ciclo. Para encontrar a frequência, devemos dividir 1 segundo pelo tempo. Dividindo então 1 segundo por 1 milissegundo, resulta em 1000 Hz ou 1 kHz. E como o pico positivo é a metade do ciclo ou 50% do ciclo, o DUT é de 50%. Aqui no joystick, podemos ajustar a forma de onda na vertical e na horizontal. E também podemos ajustar o trigger level, mas para isso é necessário selecionar o ajuste através do botão Cell. Aqui no topo da tela mostra que está selecionado o ajuste de 0 volt. Eu vou pressionar o botão Cell e agora está selecionado o trigger level. Agora podemos ajustar o trigger level no joystick. Para centralizar os ajustes, temos o botão 50%. Pressionando esse botão, temos as seguintes opções: centralizar tudo, centralizar o 0 volt, centralizar o ponto de trigger ou centralizar o trigger level. Eu considero importante essas opções porque muitas vezes eu utilizo o 0 volt na parte de baixo da tela. Eu posso então centralizar o ponto de trigger ou trigger level sem mexer no 0 volt. Eu vou centralizar tudo. Muito bem, eu vou agora fazer o teste com um gerador de sinais. Aqui, o osciloscópio já está conectado ao gerador de sinais, onde vamos utilizar uma onda senoidal com frequência de 1 kHz, amplitude de 4 volts e offset de 0 volt, sendo 2 volts positivo e 2 volts negativo. Observando no osciloscópio, podemos ver que a frequência é de 1 kHz, o volts-div continua em 1 volt e o sinal está excursionando sobre 0 volt, ocupando 4 divisões, que resulta em 4 volts, com o pico positivo chegando a mais 2 volts e o pico negativo chegando a menos 2 volts. Vamos ver agora como ele se comporta com um sinal de alta frequência. Eu vou então ajustar o gerador para a máxima frequência, que é de 60 MHz. Ok, agora temos uma senoide de 60 MHz. Vou fazer o autoajuste. Podemos ver que o osciloscópio mostra a frequência de 60 MHz. A amplitude praticamente não alterou, mas o sinal está instável e, além disso, os picos negativos ficaram maiores do que os picos positivos. Mas isso é perfeitamente aceitável. Como a máxima frequência do gerador é de 60 MHz, não dá para testar a largura de banda do osciloscópio, que é de 110 MHz. Muito bem, vamos ver agora como ele se comporta com um sinal de baixa frequência. Vou mudar a frequência para 10 Hz. Ok. Vou fazer o ajuste automático. Podemos ver que ele mostra a senoide sem nenhum problema e também mostra a frequência de 10 Hz. Agora, vamos ver como ele mostra um sinal de alta frequência estando ajustado em baixa frequência. Vou ajustar o gerador em 1 MHz. Ok. Podemos ver no osciloscópio um pacote de sinal. Isso ocorre porque o sinal é de alta frequência e o osciloscópio está em baixa frequência.
Com isso, os ciclos ficam muito comprimidos, formando um pacote de sinal. É muito importante que um osciloscópio seja capaz de mostrar alta frequência em forma de pacote. Por quê? Quando estamos analisando uma forma de onda com alta frequência e baixa frequência, e estamos com o osciloscópio ajustado em baixa frequência, a alta frequência tem que ser mostrada em forma de pacote, sem falhas, para não induzir ao erro. Então, essa é uma excelente característica desse osciloscópio. É raro um osciloscópio de baixo custo conseguir fazer isso. Muito bem, eu vou agora mostrar o modo Roll, onde o traço se desloca lentamente da direita até a esquerda da tela. Então vamos lá. Para ativar o modo Roll, é só ajustar o SecDiv acima de 200 milissegundos. Eu vou então ajustar o SecDiv 50 milissegundos, 100 milissegundos e 200 milissegundos. Estamos no modo Roll e mesmo no modo Roll, o osciloscópio mostra o sinal em forma de pacote. Perfeito! Vou diminuir a frequência para vermos melhor o modo Roll. Vou ajustar em 0,4 Hz ou 400 mHz. Agora podemos ver a senoide se deslocando na tela. Vou mudar o SecDiv para 500 milissegundos, que eu considero o melhor tempo para usar o modo Roll. Perceba que está ocorrendo pequenas pausas. Isso ocorre para fazer as medições dos parâmetros. Eu vou então desativar as medições para evitar essas pausas. Vou desativar a frequência, o pico a pico e o DUT. Agora está se deslocando sem pausas. Note que o início da forma de onda ocorre na borda direita. Assim, qualquer variação que ocorrer no sinal, é possível acompanhar a variação da direita até a esquerda. O modo Roll é muito útil para ver variações em tensão DC, como por exemplo, no momento em que um circuito é ligado e desligado. Vou mostrar um exemplo. Eu vou mudar o gerador para tensão DC e vou ajustar o offset em 3 volts. Ok. Perceba que o traço está ocupando 3 divisões, indicando 3 volts. Eu vou desligar o gerador e perceba que a tensão vai cair no lado direito da tela e essa queda vai se deslocar até a esquerda da tela. Então vamos lá. Vou desligar o gerador. E agora vou ligar novamente. Então, no modo Roll, podemos ver qualquer variação na tensão DC. E a vantagem é que a variação ocorre à direita da tela e podemos acompanhá-la até a esquerda da tela. Muito bem, eu vou colocar novamente a senoide de 1 kHz e vou mostrar as funções dos demais botões no painel do osciloscópio. Então, aqui no painel temos o botão Meas ou Measure para mostrar todos os parâmetros de medidas na tela, sendo um total de 14 parâmetros. Aqui temos o botão Ref, que salva uma cópia da forma de onda. É uma função interessante para analisar uma forma de onda comparando com uma referência. Aqui temos o botão Stop para parar a forma de onda na tela. Quando pressionamos Stop, aqui no topo da tela mostra que o Stop está acionado. Essa função é interessante para analisar sinais que aparecem e somem em seguida. Aqui temos o botão Single, que ao ser acionado, o osciloscópio memoriza a primeira varredura assim que um sinal é aplicado na ponta de prova.
Essa função é útil quando um sinal aparece e some tão rápido que não dá tempo de pressionar o botão Stop. Aqui temos o botão Save para salvar a forma de onda. Vou salvar essa forma de onda. Para acessar a forma de onda salva, basta segurar o botão Save. Aqui está a forma de onda salva. É possível salvar 81 formas de ondas. Para ver a forma de onda, basta selecionar com o joystick e confirmar com OK. Para excluir a forma de onda, basta selecionar com o joystick e pressionar Menu. E para sair, basta pressionar Save. Muito bem, vimos então as funções de todos os botões. Vamos ver agora o que temos no menu. Para navegar nas abas do menu, movemos o joystick para cima ou para baixo. Para selecionar as funções, movemos o joystick para a esquerda ou para a direita. E para confirmar, pressionamos OK. Aqui na primeira aba, temos o modo de acoplamento DC ou AC e também temos o tipo de ponta de prova, X1 ou X10. Na aba MIS, temos 14 parâmetros de medições, onde podemos escolher quais ficarão na tela. Na aba Display, temos persistência, que é o tempo que a varredura anterior demora para sumir. Na posição NON, não tem persistência. A varredura anterior some imediatamente. Em 1 segundo, as varreduras anteriores demoram 1 segundo para sumir. E em infinito, as varreduras anteriores permanecem na tela, até que essa função seja desativada. Essa função é interessante para vermos variações rápidas e aleatórias que ocorrem em um sinal e que não seria possível notar sem persistência. Aqui abaixo temos a opção de ligar ou desligar o modo RAW. Na aba Trigger temos os modos de trigger, que pode ser alto ou normal. Alto é o modo comumente utilizado, enquanto o modo normal é utilizado para ver sinais aperiódicos, como por exemplo, trem de pulsos e PWM de fontes chaveadas operando em modo burst. Aqui abaixo temos a borda usada como trigger, que pode ser a borda de subida ou a borda de descida. Na aba Calibragem, temos a opção de calibrar o osciloscópio. Isso deve ser feito quando essa seta não coincidir com o traço. Para calibrar o osciloscópio, devemos retirar a ponta de prova e pressionar OK. Na última aba, temos a opção dos idiomas chinês e inglês. Muito bem, aqui então concluímos a apresentação do osciloscópio portátil Fenrir-C 1C15. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários abaixo que eu responderei assim que possível. No próximo vídeo, veremos algumas formas de ondas com esse osciloscópio em uma TV LCD. Aqui então finalizamos esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.